Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula, né, daquela bateria de correção de exercício de atualidades, tá? Tudo que tu precisa para conseguir gabaritar essa prova de atualidades que tu vai ter lá no dia da prova da SUSEP, né? E vamos embora ao encontro dessa tão sonhada e tão amada farda, meu. Tu merece, cara. Se tu tá aqui é porque tu merece. Vamos lá, vamos continuar com essa bateria aqui. Olha aí, ó, o prof já tá arriscando tudo. Galera, são 40 questões, nós vamos detonar essa prova, tá? Vamos detonar essa prova aí. Galera, questão número 12, tá? Sobre as eleições dos Estados Unidos da América, tá bom? Galera, por que eu coloquei as eleições dos Estados Unidos da América? Porque é o seguinte, tá? Primeira coisa, tá? De repente não cai na prova as eleições dos Estados Unidos, mas a gente vê que o presidente Bolsonaro ele tá questionando a questão do voto na urna, né? Ele quer a volta do voto impresso, tá? Então por isso que o prof tá colocando essa questão aqui, tá? Lembra, de uma a gente consegue fazer 3 questões que uma delas a gente encontra na prova. Beleza? Ah, com a minha foguete. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Questão 12, tá lendo aí? Ó, a primeira coisa que a gente já tem que entender é que ela é incorreto, tá? Ela tá te pedindo a alternativa que não confere. Está errada. Ah, não é a questão certa. Deixa eu tomar uma aguinha. Ó, aprovação. Tamo junto. Seja você a sua superação. Deixa eu tomar um pouquinho. Pronto, vamos lá. Olha só, galera. Sobre as eleições dos Estados Unidos da América em 2020, é incorreto afirmar que alternativa A, diferente do sistema eleitoral brasileiro, o voto nos Estados Unidos é facultativo. Guarda essa informação, tá? É facultativo. B. Cada estado tem um número de votos no colégio eleitoral, conhecido como delegados. Cada estado, tá? Cada estado. C. O sistema de eleições indireta nos Estados Unidos garante a vitória do candidato que obtiver maior número de votos da população. Vamos lá, guarda essa questão aqui. D. No sistema de eleições dos Estados Unidos, é possível votar antecipadamente e até enviar voto pelo correio. Isso é correto, né, galera? Tanto é que o Donald Trump, ele vai questionar o voto pelo correio ali e tal, enfim, tá? Mas se vocês parar pra pensar, ela é totalmente diferente das eleições brasileiras, né? Por quê? Porque nem terminou a contagem dos votos e a gente já consegue identificar qual o candidato que venceu as eleições. Porque é o seguinte, como é que funciona, né? Vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul, tá? Vamos colocar aqui Biden vezes Trump, tá? Todo gaúcho vai sair para votar, porque aqui é obrigatório, lá não é obrigatório, tá? Então é o seguinte, vamos lá, presta atenção. O que vai acontecer? No final da contagem dos votos, vai dar a soma total dos votos. Total, né? De cada candidato. Por exemplo, no Brasil o normal é da seguinte forma: 43% dos votos foram para o Biden. 57% dos votos foram para o Trump. Tá? Isso aí no segundo turno. Tá? Então, no Brasil seria assim: 43% dos votos no Rio Grande do Sul, 57% dos votos para o Trump, 43% para o Biden ou vice-versa, tá? Lá nos Estados Unidos funciona assim: como o Biden, quem tiver os 57% dos votos, ele ganhou toda a soma dos votos, todos 100% de votos. Tá entendendo? Então é dessa forma que funciona. Por isso, conhecidos como delegado, tá?
Olha só, cada estado tem um número de votos no colégio eleitoral conhecido como delegado. Está correto. Sobre as eleições nos Estados Unidos, em 2020, é incorreto afirmar que, diferente do sistema eleitoral brasileiro, o voto nos Estados Unidos é facultativo. Está correto, tá? Agora vamos ver. O sistema de eleições indireta nos Estados Unidos garante a vitória do candidato que obtiver maior número de votos da população. Cara, às vezes não, porque o maior número... As eleições dos Estados Unidos da América, o Trump perdeu por 5 milhões de diferença de voto, tá? Porém, nos delegados, nos estados chaves que tem o maior número de índice por exemplo, Rio de Janeiro vale 50, né? Rio Grande do Sul vale 30. Os maiores estados, né, o Trump ganhou, né? Então soma todos aqueles votos para o Trump. Na verdade, às vezes tu não ganhou a eleição, mas os estados, né, que tem o maior número de votos, se tu obter todos aqueles estados ali, por exemplo, o Brasil, vamos botar Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Se tu vencer nesses 3 estados, tu já ganhou as eleições. Assim é nos Estados Unidos. O resto não importa. Por exemplo, se tu venceu em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, mas perdeu no Rio de Janeiro, mas tu venceu nos 3 maiores delegados, entendeu? Então a eleição é tua. Mas não significa que teve o maior número de votos. Tá bom? Então, o gabarito da questão, o sistema de eleição indireta nos Estados Unidos garante a vitória do candidato que obteve o maior número de votos, né, da população. Galera, não é eleições indiretas, né? São diretas, porque o povo sai pra rua pra votar, porém não é obrigado, né? Então, por isso. E por que eu coloquei essa questão? Pra gente não esquecer. Porque, assim como o Trump, ele não aceitou a vitória do Biden porque ele desconfia da forma que foi feita a contagem dos votos pelo correio, votos, né? Enfim, por isso. E o Bolsonaro, o presidente atual, ele morre de medo que aconteça um ataque nas redes ali, onde fazem as contagens dos votos nas urnas, né? E acabem tirando ele, né? Até do segundo turno. Então, por isso que eu coloquei essa questão, tá? Beleza? Vamos para 13. Vamos lá. Qual será essa questão? No dia 6 de janeiro de 2021, o mundo assistiu à invasão do Capitólio, dos Estados... Cara, isso aqui vai cair na tua prova. Eu botei várias questões dessa, tá? Diferente, tá? Então, olha só que legal. No dia 6 de janeiro de 2021, o mundo assistiu à invasão do Capitólio, dos Estados Unidos da América. Analisando por alguns como uma grande ameaça à democracia estadunidense, já que a invasão foi protagonizada por grupos extremistas e se destinava... Desculpa, vou ler de novo. Foi protagonizada por grupos extremistas e se destinava a impedir a nomeação do Joe Biden, tá? Recém-eleito no ano passado. Uma das cenas que chamou a atenção foi um sujeito. Galera, é isso aqui que eu queria... Isso aqui que pode cair na tua prova. Foi um sujeito com o rosto pintado de vermelho e azul, calças largas e uma espécie de chapéu de pele com chifres. Ícone da invasão, ele faz parte do grupo extremista difusor de ideias conspiratórias, conhecida como... Galera, pesquisa esse cara na internet, tá? Vale a pena. Olha só, alternativa A, Al-Qaeda. Alternativa B, QAnon. Alternativa D e alternativa Skinhead, AC, desculpa, né? Alternativa D, neonazis, né? Os neonazistas. Galera, qual dessas é a alternativa correta? Talvez você que esteja aí assistindo não tenha ouvido falar nisso ainda. Mas esse cara, ele sentou na mesa, na cadeira do presidente da Assembleia lá no Capitólio, sabe? Como a posse de quem tomou o território para ele.
tá? Ele fica sem camisa, tá? Aquele chapéu de chifre, a bandeira dos Estados Unidos da América, e ele faz parte do grupo dos QAnon. QAnon. QAnon é um grupo que surgiu nos Estados Unidos extremamente extremista, tá? Que mistura de tudo, tá? Que mistura de tudo, de várias crenças. E esse cara aqui, ele é do Arizona, tá? O rapaz que invadiu lá do estado do Arizona. E aí o seguinte, galera, olha só que interessante. Eles acreditam que a maior parte da riqueza do mundo, tá? Não é que eles é a ideologia deles. Eu tenho que falar sobre isso. Não é que isso significa que é a ideia do prof. Mas o seguinte, galera, é um movimento que está se expandindo lá nos Estados Unidos da América. Eles acreditam que a maior riqueza do mundo está na mão dos socialistas, né? E que socialistas, pedófilos, né? Que cometem e que comem bebê vivo. São antropófagos, né? Que comem crianças vivas. Entende? Então, eles acreditam nisso, que a maior parte do mundo, a maior parte da riqueza do mundo está na mão do socialista, é uma conspiração de pedófilos, né? E que comem bebê vivos, tá? Então, é isso aí. Esse é o gabarito. E não esqueça desse movimento, tá bom? 14. De novo, eu coloquei essa. De novo, tá? Por favor, não fique brabo. Não fique brabo. Mas são questões que provavelmente a gente vai acabar encontrando lá, tá? Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu em 6 de janeiro de 21 o Capitólio. Essa aqui eu coloquei só por um único motivo, tá? Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, invadiu 6 de janeiro de 2021 o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, com a intenção de bloquear a sessão de confirmação da vitória da democracia do democrata John Biden. Ponto. De acordo com esse assunto e com as notícias vinculadas na mídia, no dia 6 e 7 de janeiro de 2021, classifique os itens abaixo como verdadeiros. Verdadeiros ou falsos, né? Tá. Por que o prof colocou? Porque a maioria das pessoas acreditam que naquela invasão quebraram vidro, né? Fizeram um monte de coisa. Mas o pessoal acredita que morreu só uma pessoa. Na verdade, morreu mais, tá? Morreu muito mais que uma pessoa. Tá bom? Então, prestem atenção. Olha só. Poxa, não sei por que é isso. Verdadeiro ou falso? 4 pessoas morreram durante a invasão à sede do Congresso americano em 6/1 durante o processo de certificação da vitória do presidente eleito John Biden, segundo a polícia de Washington. Galera, então, é só por causa disso que o prof colocou. Não é uma pessoa. 4 pessoas morreram durante a invasão, tá? Então é o seguinte, olha só. Opa, desculpa, deu uma coceira na orelha aqui. A próxima. Momentos antes da invasão ao Congresso, é verdade, galera. O Trump disse que marcharia junto com os apoiadores. É por isso que ele teve que sair do país lá. Cara, depois eu falo, deixa eu terminar de ler isso aqui, tá? Momentos antes da invasão ao Congresso, Trump disse que marcharia junto com os apoiadores ao Congresso. Ponto. Coloquei em aspas, né? Eu estarei com vocês. Ponto. Vamos andar até o Capitólio e felicitar nossos bravos senadores e congressistas, vírgula, disse no discurso em que rejeitou mais uma vez em reconhecer o resultado da eleição. Ele, porém, não foi visto na marcha, mas ele incitou, cara. Ele botou fogo na lenha, botou fogo no pavio, entende? Então, assim, ó, quando o Biden ganhou as eleições, cara, um monte de apoiadores do Trump viraram as costas pra ele, porque assim, não estavam aguentando mais ele. Isso é fato, não é ideologia política do professor. E olha só que legal. Sabe a questão do voto impresso? A questão do voto impresso, que o prof utilizou essa questão aqui, ó.
Ó, essa questão. Poxa vida. Sobre as eleições dos Estados Unidos e bababá. Essa questão aqui, o prof colocou, lembra que o prof colocou e falou, pô, ó, eu coloquei só isso por causa que o Bolsonaro questionou o voto nas urnas. Ele quer que seja voto impresso, como é nos Estados Unidos da América, porque daí pelo menos não, né, ele acredita que não tem como acontecer uma fraude no resultado das eleições. E aí, cara, no dia da votação, na frente da Assembleia, os senadores, deputados, votando, né? Se o voto vai ser impresso, se o voto vai ser na urna, botaram para votar. Acontece um desfile da Marinha, das Forças Armadas, né? E aí vem toda uma notícia dizendo que o quê? Que foi uma forma de pressionar, né, o parlamento ali a votar. E aí aconteceu, claro, que o Bolsonaro alega que não foi de forma alguma a questão. Na verdade é que tem esse desfile todo ano, tá? Se coincidiu com a data da votação, daí eu já não sei. Então, das Forças Armadas, dando a entender que poderia entrar no parlamento, na Assembleia, fechar, enfim, né? Então, só para te prestar atenção nisso. Agora, voltando para a questão uh, da invasão do Capitólio, né? 4 pessoas morreram durante a invasão. Tá certo, o pessoal acredita que é uma só. Momento antes da invasão do Congresso, tá certo, o prof falou, o Trump falou, disse que ia marchar com eles lá. Houve vandalismo, uma porta de vidro foi quebrada e gás lacrimogênio foi disparado pela polícia do Capitólio. Guardas foram feridos. Também tá certo. Foi um desastre, né, galera? Aliás, foi muito chato para o presidente, principalmente o presidente dos Estados Unidos da América, né, cara? Compactuar com um movimento desse, tá? E aí, a próxima, Biden venceu Trump no colégio eleitoral por 256 votos contra 232. Porém, Trump tem se recusado de reconhecer a derrota por Biden e afirma que houve fraudes massivas nas eleições, apesar de não haver nenhuma prova ou evidência de que isso tenha ocorrido. Galera, essa aqui é a falsa. O resto tudo é verdadeiro, tá? Biden venceu o Trump no colégio eleitoral por 200, muito mais voto, cara, muito mais voto, tá? Muito, muito, muito mais voto. Então, fechou. Então, o gabarito verdadeiro, 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 falso. A última é falso. Olha só, a última é falso. Então, alternativa B, gabarito da questão. Fechado? Essa aqui é pedreira, tá, galera? Essa aqui tem muito detalhezinho, tá? Que é importante a gente estar atento. Brests. Eu acho que é o Brest. Isso, União Europeia. Tomar uma aguinha aqui. Qualquer dúvida, galera. Qualquer dúvida. Você pode entrar em contato no Instagram do professor, @história toda. Pode seguir o prof, não precisa seguir também. Vai lá no direct, chama o prof. Pronto. Vamos lá. Em janeiro de 2020, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a deixar a União Europeia, alterando as suas relações econômicas com os demais membros da comunidade europeia. Assinale a alternativa que indica como este fato se tornou conhecido. Galera, tá falando do Brecht, tá? É o momento que o Reino Unido vai sair da União Europeia encabeçada pela Alemanha. Mas calma, não tem nada de contra a Alemanha, nada contra, tá? É o seguinte, a Inglaterra, o Reino Unido, né? País de Gales, Escócia e Inglaterra. Tá? Grã-Bretanha, né? Reino Unido é tudo isso, tira o país de Gales e coloca Irlanda, tá? Reino Unido. Então, vai acontecer um plebiscito aonde o povo vai sair pra rua para votar, né? Se a Inglaterra continua ou não na União Europeia, tá? Que é um grupo de países ali, tá? Aonde, galera, aonde vai ser vai acontecer uma relação de trocas comerciais, um pouco imposto, enfim, tá?
Então é o seguinte, Brests, pô, o prof tá pronunciando errado, mas espero que você tenha entendido, tá? Galera, a Inglaterra vai se retirar. Quando ela se retira, da maior pauleira, tá? É o seguinte, assim, ó, logo que ela se retira, acontece a pandemia e a economia da Inglaterra tá entrando em decadência. Não, calma, não é igual Deus o livre. Mas assim, deu a crise da gasolina, não tinha gasolina nos postos de gasolina e tava faltando coisa em mercado também, junto com a pandemia. Claro que o Brasil também sofreu, todos os países sofreram, o Brasil disparadamente, mas a Inglaterra acabou sofrendo por causa da gasolina também, tá? Por causa da gasolina, por causa das coisas que tem no mercado, falta de produtos no mercado, tá? O que é o Brexit, galera? É o seguinte, quem encabeça é a Alemanha, que é a Angela Merkel. Merkel. É assim, ó. Peraí, vamos ver. Angela Merkel. Aquela senhora, sabe? Aquela senhora. Merkel. Merkel. Olha só, Angela Merkel, ela é a ministra por anos e anos da Alemanha. Olha só, galera, qual é o sinal dela? O sinal, ela sempre vai falar, ela faz assim. Só que coloca mais abaixo aqui e tal. Sempre que ela vai fazer um discurso, alguma coisa. E por causa disso, na Alemanha, cara, tem vários monumentos, várias coisas assim, com os bonequinhos, né? Com a Angela Merkel e tal. Com esse sinal aqui. Porque quando ela fala e tal, ela acaba sem querer fazendo esse sinal. Tá? E em homenagem a ela. Ela tá por muitos anos e tal, como chanceler da Alemanha, ou seja, primeiro-ministro ali, líder da Alemanha. Galera, ela tem uma capacidade política imensa, tá? E ela é a líder do Brexit, né? Da União Europeia. Então, quando teve treta com os Estados Unidos, ela foi lá conversar com o Trump. Né? Ela foi lá conversar com o Trump, explicar um monte de coisa. A Grécia queria sair do Brexit, né? Ela foi lá, conversou com a Grécia, explicou e tal, blá, 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 porque a Grécia queria sair e não pagar a dívida que tinha. Daí ela falou, não, enfim, conversou, fez uma diplomacia, a Grécia ficou. E graças a isso, a Grécia está muito bem comparado aos 10 anos atrás, tá? Outra coisa, ela é contra o casamento do mesmo sexo, tá? Mas o povo alemão, galera, é a favor. Então, mesmo a posição dela é contra, mas não significa, por ela ser contra, que o povo alemão tem que ser contra também. Se o povo alemão da Alemanha quer isso, então terá. Foi levado para o voto, para o parlamento, votaram, foi aprovado. Então a Alemanha tem, na legislação dela, o casamento dos mesmos sexos. Mulher com mulher, homem com homem, não tem problema nenhum. A posição dela é o contrária, mas ela autoriza, entende? Então ela se aproxima muito da direita e da esquerda dentro do Congresso alemão. Tá? Ela tá prestes a sair, tem aí, já estão fazendo as eleições, mas ela é muito benquista dentro da Alemanha e no cenário em si, né? Para vocês entenderem, em 2000, olha só que legal, para vocês entenderem, em 2000 a Alemanha vai criar a moeda única, a Inglaterra fica de fora, porque a Inglaterra é libras estrelinhas, né? Mas a moeda única, que moeda é essa? O euro. O euro é muito mais que o dólar, tá? Então, galera, o que acontece? Não foi ela que criou, claro, né? Mas o seguinte, ela tem um dom, né, político, de uma diplomacia, sempre resolvendo as questões. Porém, ela também tem as suas falhas, né? Nem todo mundo cara, é 100% correto, né? O que ela falhou até agora? Ela deixou demais crescer a extrema direita, tá? Extrema direita. Por exemplo, na Hungria, tá? Até saiu há pouco na televisão lá. Foi votado lá e é proibido, cara, falar sobre orientação sexual, né? Com menores de 14 anos. É proibido o Harry Potter, assistir Harry Potter, obras do Harry Potter, né? Então aquela extrema direita conservadora, né? Então não tem, então isso ela pecou muito. Na Polônia também, né? Então o Brexit, essa é a alternativa. A Inglaterra vai se retirar, tá? Mas tem todo esse conjunto do Brexit, que é a União Europeia. Agora presta atenção, respira, vou tomar uma água. Sempre comparando no que acontece no Brasil
Quem é o nosso ministro da Economia? Responde aí pra mim. Tu sabe quem é. O nosso ministro da Economia é o Paulo Guedes. Galera, o Paulo Guedes, ele chegou a elaborar um projeto, a tocar no ar, assim, de... calma aí. Por causa não, pronunciei tudo errado, desculpa, galera. O real brasileiro vem se valorizando cada vez mais. Essa é a realidade. A inflação lá em cima. Então, galera, o que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, pensou em fazer? A moeda única na América Latina, incluindo Argentina, né, Venezuela, até a Venezuela, tá? Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, todos esses países, tá, galera? E aí o que a gente tem que entender? O Paulo Guedes chegou a falar que o Brasil seria a Alemanha, tá? A Alemanha, uma moeda única para todos esses países, em vez de ser só o real, o Uruguai com uma moeda, Paraguai com uma moeda, Venezuela com uma moeda, todo mundo com uma moeda. E aí, galera, no Mercosul, enfim, ter aquela comunicação econômica, né? Para diminuir taxas alfandegárias, gerar uma economia e aumentar a economia, principalmente do Brasil. Então, o Paulo Guedes chegou a levantar isso aí, que o Brasil seria a Alemanha na América aqui, e aí não se sabe qual seria o nome, talvez seria o real, enfim, tá? Mas uma moeda única. Então, essa questão é de extrema importância, tá? Presta atenção nisso. Ela é de 2020, pode cair na nossa prova, sim, porém tem tudo esse leque aqui pra gente estar atento, tá bom? Vamos pra próxima? Recentemente na Argentina, com o objetivo de... a questão 16, né? Recentemente na Argentina, com o objetivo de financiar a luta contra o Covid 2019 e aprovar subsídios à pobreza e a créditos a pequenas e médias empresas, entre outras ajudas sociais urgentes, o Congresso do país converteu a lei na seguinte medida. Galera, o Brasil também fez bastante como auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele está mudando o nome do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, Bolsa Brasil, né? E está aumentando o valor também, tá? Também ajudou as empresas, né, a manterem os seus funcionários. Em troca disso, ele pagava uma parte a empresa pagava uma parte do salário, o resto o governo pagaria também. Até agora há pouco isso, tá? Então o Brasil também teve bastante projetos sociais econômicos para combater a pandemia. Recentemente na Argentina, vou ler de novo. Recentemente na Argentina, com o objetivo de financiar a luta contra o Covid e aprovar subsídios à pobreza e a créditos a pequenas e médias empresas, entre outras ajudas sociais urgentes, o Congresso do país converteu em lei a seguinte medida. Uma taxa nacional uma taxa nacional a importações, cerca de 8% sobre os valores acima de $1.000, que deverão ser convertidos em ajuda financeira a pessoas de baixa renda. Não, né, galera? Não. Cerca de 8% sobre o valor acima de $1.000. Não, tá? B. Uma medida de obrigatoriedade de transposição de renda de todos aqueles que recebem acima de 20 mil pesos e terão convertidos 1,8% de sua renda para ajuda financeira às pessoas de baixa renda. Não, também, como é que tu vai tirar da pessoa que tem ali, enfim, isso aí vem do governo, tá? Não tem que tirar da pessoa. Isso é comunismo, né, galera? Tu vai... Não, tá? C. Um novo imposto sobre a transação bancária que serão convertidos a pesquisas médicas e ações afirmativas. Professor. Incidirão a transações acima de 5 mil pesos. Também não. E, vamos ver, um imposto extraordinário aplicado a grandes fortunas, pelo menos 2% a ser cobrado de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos.
um imposto. É essa aqui o gabarito, alternativa D, tá? Pode perceber que é um imposto extraordinário aplicado a grandes fortunas, tá? De pelo menos 2% a ser cobrado de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos. Alternativa, a letra D. Tá bom, galera? Então, até a próxima videoaula. Um beijão pra vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, chama o teu prof no Instagram lá, @história toda, chama o prof no direct, tá bom? Tchau, galera, um abração. E lembre-se, a vaga é tua, cara, tu merece essa vaga aí.